Graça e paz, igreja. Boa noite, amém. Tiago, capítulo 4. Hoje nós vamos meditar um texto bem conhecido. Livro de Tiago, capítulo 4, ali no Novo Testamento. Se você achar Hebreus, é o próximo livro. Tiago, capítulo de número 4. A gente vai ler a partir do primeiro versículo, tá? Então, Tiago, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para conseguir. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebe, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Versículo 4. Adúlteros, não percebe que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúme? Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 7, portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. E o versículo 8, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifica o coração, vocês que têm a mente dividida. Vamos orar novamente. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que haja liberdade do Teu Espírito Santo essa noite, Pai. Que nós possamos nos concentrar naquilo que o Senhor tem para nos entregar, Pai. O Senhor é um Deus que é um Deus para ser glorificado, adorado, exaltado. E nós estamos aqui para cultuar o Senhor, para Te exaltar, para Te entronizar. Fala conosco em nome de Jesus. Cada livro da Bíblia tem a sua particularidade. Não é diferente deste livro de Tiago. O livro de Tiago é considerado uma das cartas mais práticas do Novo Testamento. Alguns chamam o livro de Tiago como o Provérbios do Novo Testamento. Porque Tiago, ele traz palavras que diretamente têm que afetar as nossas ações. Quando nós entendemos quem escreveu esse livro, para quem escreveu, o contexto em que ele está escrevendo, as palavras, por exemplo, desses 8 versículos que a gente leu, e nós vamos focar bastante no 8, onde diz, aproxime-se de Deus, que Ele vai aproximar de você. Ela se torna mais eficaz quando nós entendemos todo um conceito. Nós sabemos que quem escreveu esse livro foi Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, que era um incrédulo, era totalmente cético quando Jesus estava no seu ministério terreno. Era aquele que andava com Jesus, que morava com Jesus, que estava vendo Jesus, mas que talvez por vergonha, por não acreditar, ele era totalmente incrédulo. Ele só veio a crer depois de Jesus, quando Jesus ressuscitou. Quando ele viu um Jesus ressurreto, a sua vida foi transformada. E é interessante que ele se tornou um homem muito importante. Ele se tornou um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Por exemplo, em Atos capítulo 15, no primeiro concílio em Jerusalém, quem era o líder ali que estava dirigindo aquela igreja era esse Tiago, irmão de Jesus. Se você lê o livro de Tiago, lá nos primeiros capítulos, a título de introdução, ele se identifica não como irmão de Jesus, ele se identifica como servo de Cristo. E isso é muito interessante. Então nós sabemos que ele escreve, ele teve a sua vida transformada após a ressurreição de Cristo, e ele escreve essa carta às 12 tribos que estão dispersas. Porque o que acontece? Quando ele decidiu talvez escrever essas cartas, estava o início da perseguição à igreja, e houve ali uma dispersão mesmo. Então ele está dando princípios ou coisas básicas do evangelho para a igreja primitiva.
Uma igreja que estava sofrendo uma adversidade muito grande, uma igreja que estava sofrendo um deserto, uma perseguição, e ele direciona as suas palavras, ele direciona essa carta a essa igreja, que são princípios básicos, e quando nós lemos, como eu falei, é uma carta muito prática que tem que influenciar as nossas ações. Então nós sabemos quem foi Tiago, sabemos para quem ele escreveu, só que o assunto central dessa carta é buscar a Deus em meio à adversidade. O que ele está querendo dizer nessa carta, se você ler e fosse resumir numa frase o teor dessa carta, é o seguinte: como pedir sabedoria a Deus para permanecer fiel em meio ao sofrimento. É por isso que eu gosto muito, e essa carta se identifica muito com a igreja de hoje. Uma igreja que não está sofrendo a perseguição que estava sofrendo esse contexto aqui, mas uma igreja que está vivendo uma adversidade. Um momento de uma igreja que está sofrendo, em que as nossas vidas estão passando por problemas, por dificuldades. C.S. Lewis uma vez falou que o sofrimento é o megafone de Deus. Porque é talvez aqui quando nós não temos mais recurso, quando nós somos jogados no fundo do poço, quando nós estamos na fornalha, quando nós não temos mais condição, é que nós olhamos claramente para Deus. E o mais maravilhoso desse evangelho é que independente da situação que você olha para ele, ele vai olhar para você. Isso é maravilhoso. Olha só, muito provável quando Jesus apareceu aos discípulos e a outras pessoas depois de que ele ressuscitou, Tiago estava lá. Tanto é que a história diz que ele se converteu nesse tempo. Jesus não virou para ele e falou o seguinte: agora você crê, né? Agora eu estava com você, eu estava fazendo. Jesus não jogou na cara as atitudes dele como irmão, falou assim: você viu que eu fiz aquilo lá, você tentou me calar. Não! Jesus recebeu Tiago de braços abertos. E é assim que ele nos recebe. Sabe, o teor dessa carta é buscar a Deus independente do que nós estamos passando. Só tirar essa água aqui, só um minutinho. Balançando. Então o teor dessa carta é buscar a Deus independente do que nós estamos passando. Porque se eu falo que no meio do sofrimento talvez é mais fácil buscar a Deus, tem muita gente que se afasta do Deus quando está tudo bem. Tem muita gente que ora, que pede, que está intercedendo, e quando acontece aquilo que ele tanto pensou, ele some. Ele some. Então, o que fazer para nós buscarmos a Deus? O que fazer para a gente aproximar de Deus, se existe uma palavra que traz para mim uma praticidade de que eu devo buscar a Deus? E buscar a Deus é encontrar, sabe, nele a tudo que eu preciso. A intimidade com Deus, ela traz estabilidade, ela traz segurança, ela traz serenidade, ela traz sensibilidade. E se tem uma palavra de Deus em nossas vidas desde o princípio, desde a criação, é que nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Só que a grande motivação que nós temos que ter para buscar a Deus é Ele mesmo. A grande motivação para buscar a Deus, para se achegar a Deus, é Deus mesmo, é Ele, não há nada além de Deus que eu preciso. E é isso que nós precisamos entender. Achegai-vos a Deus, que Ele se achegará a você. Preste atenção numa coisa, nunca se esqueça que você vai estar tão perto de Deus quanto o desejar. Sabe por quê? Quando nós nos achegamos a Deus, desencadeia uma reação recíproca de Deus. Já parou para pensar nisso? Um relacionamento totalmente ilógico, um relacionamento que talvez a gente achava que era impossível. Quando nós nos aproximamos de Deus, há uma reciprocidade. Esse é o evangelho que eu creio, igreja. Esse é o evangelho que nós devemos buscar. Eu confesso que hoje eu vou ser bastante objetivo. E quando eu li esse livro de Tiago, estava meditando nesse texto,
eu vi a praticidade, eu vi que a simplicidade do evangelho, a igreja se perde hoje. A igreja se perde no beabá. A igreja se perde em princípios, nos primeiros degraus. Ela não consegue avançar. Então eu quero falar para vocês sobre 3 atitudes que nós precisamos ter para aproximar de Deus, para ter intimidade com Deus. E você vai ver que são princípios básicos, só que não é fácil. Então qual que é o primeiro degrau para ter intimidade com Deus? Baseado em Tiago 4, nós vamos focar bastante no versículo 8, que eu vou ler de novo. Aproxime-se de Deus, que Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. O primeiro passo para aproximar de Deus é renúncia. O primeiro degrau é renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. O evangelho que nós olhamos, que não precisa renunciar, não é o evangelho de Jesus. O próprio Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele teve que renunciar a muitas coisas. Jesus, a ponto de chamar Jesus de bom, ele falou o seguinte: por que você está me chamando de bom? Bom é o meu Pai. Quando Jesus estava perto ali da crucificação, ele falou o seguinte: Deus, afasta de mim esse cálice, mas não é o meu querer, é o teu. Renúncia. Se você está andando nesse evangelho e você não está renunciando nada, você não está aproximando de Deus. Desculpe confessar isso, mas se você não renuncia nada na sua vida, você está vivendo num comodismo que está te afastando de Deus. E aqui ele divide essa renúncia em 2 pontos. Ele fala sobre purificar as mãos e purificar o coração. São 2 pequenos pontos que eu quero diferenciar. A NVI fala sobre lavar as mãos e lavar o coração. Enfim, purificar e lavar. Então, o que é purificar a mão? Purificar a mão simboliza o abandono de males morais. Por exemplo, nós lemos aqui, eu fiz questão de ler do versículo 1 a 8, porque ele relata, ele destrincha aqui vários pontos para a gente se ater. Como eu falei, é uma carta muito prática, é uma carta que nós devemos ler e colocar nas nossas ações. Por exemplo, o que é purificar a mão? No versículo 1 ele fala sobre prazeres carnais. No versículo 2 ele fala sobre cobiça e inveja. No versículo 4 ele fala que nós devemos renunciar às doutrinas mundanas que se infiltram na igreja. E isso parece que é uma coisa que o diabo faz com gosto. É tentar, às vezes, a gente tem falado, eu já falei isso aqui na igreja, parece que o diabo não quer tirar a pessoa da igreja, não. Ela quer colocar o mundo dentro da igreja. Ela coloca uma placa de conveniência muito grande e a gente vai aqui nessa placa de conveniência dentro da igreja. O mundo se infiltrando na igreja, o tempo todo assim, na igreja primitiva com o gnosticismo, no tempo de Constantino, por exemplo, quando o cristianismo estava como uma religião oficial do clero, o mundo influenciou a igreja. E a gente vê ao longo da história isso sendo influenciado. Por exemplo, quando Martinho Lutero afixou aquelas 95 teses, foi um escândalo, porque eram só práticas mundanas na igreja. Então, às vezes a gente vai andar certo e a gente escandaliza o irmão que fala: não é assim mais não, se Jesus estivesse aqui seria diferente. É uma igreja que cresce medíocre. É uma igreja mediana, é uma igreja que não avança, é uma igreja que tem uma promessa que vai voar, mas continua engateando, nem se levantar ela se levanta, porque ela não quer renunciar. Ela não quer renunciar ao seu orgulho, como diz no versículo 6, a gente leu. Ela não quer renunciar às cobiças, à inveja, e ela vai crescendo com isso, se acomodando com isso, e isso impede uma intimidade com Deus. E pior disso é nós acharmos que é íntimo de Deus, sendo que cada dia a gente está se afastando. Cada dia está se afastando. Isaías capítulo 52 falou o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouçam a Deus. Renúncia. O primeiro ponto aqui, então, é o limpar as mãos, que tem a ver com a nossa ação, que tem a ver com o externo.
Só que o segundo ponto, e talvez o mais difícil aqui, é o limpar, ou purificar o coração. Porque o coração tem a ver com o nosso íntimo. Porque o coração tem a ver com a minha alma, com os meus sentimentos. O coração tem a ver com as minhas intenções. Tem muita gente com boas ações, mas com intenções totalmente erradas. Então, quando ele fala o seguinte, para você se aproximar de Deus, você tem que limpar o seu coração. Você tem que rever algumas coisas do seu íntimo. Porque, na verdade, uma limpeza somente externa, somente superficial, às vezes não tem valor nenhum diante de Deus. Mateus capítulo 23, versículo 27, Jesus falou o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados. Por fora, realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos. Assim também vós, exteriormente, parecem justos, mas interiormente estão cheios de hipocrisia. Então, se eu tenho que me purificar as minhas mãos externamente, é interessante que Tiago usa uma linguagem do Velho Testamento, né? Purificar as mãos, purificar o coração. Se eu tenho que purificar as minhas mãos no externo, nada adianta se o interno está podre. Porque a nossa busca de Deus, presta atenção, a nossa busca de Deus não é para mostrar para ninguém que eu sou próximo de Deus. As pessoas usam os dons para aparecer, as pessoas usam o seu dom, não porque eu toco bem, porque tudo que Deus te deu é para a glória dEle. Tudo que Deus te deu é para glorificar dEle. Tem muita gente com ações extraordinárias, mas por dentro estão como sepulcros caiados. Estão mortos, enganando a si mesmo, se afastando de Deus, não renunciando e vivendo o evangelho totalmente medíocre. Está na hora de ser uma igreja que avança, que para de engatear, se levante, que corra, que voe mais alto. E eu falei que esse ponto é muito difícil, porque Jeremias capítulo 17 diz que enganoso é o coração do homem perverso. Quem o conhecerá? Mateus capítulo 15 fala o seguinte, que do coração do homem procede maus pensamentos, adultério, prostituição, roubo, calúnia, tudo isso do coração do homem. Uma vez Spurgeon, ele citou uma frase falando o seguinte: ai de nós, o nosso maior inimigo é o nosso coração. Então, como fazer para que a gente limpe o nosso coração? É entender que existe uma palavra, que Deus nos dará um novo coração, que Deus porá em nós um novo coração. Um dos textos mais bonitos da palavra de Deus, que na minha opinião, é o relato de João se inclinando aos peitos de Jesus. Olha o grau de intimidade. Ele escutou a frequência do coração de Jesus, e dali em diante, ele passou a andar na frequência de Jesus. Eu tenho certeza disso. O coração pulsando Jesus, Jesus, Jesus. É no meu trabalho, meu coração está pulsando Jesus. É no supermercado, meu coração está pulsando Jesus. É no trânsito, meu coração está pulsando Jesus. Tudo que eu fizer, meu coração pulsa Jesus. É tão interessante que João, ele tinha uma intimidade tão profunda com Deus, né, o discípulo a quem Jesus amava, né, como ele mesmo chama, que ele foi o único que estava na crucificação até o final. Lembra quando Jesus virou para Maria e falou o seguinte: Maria, eis o teu filho. Falou: João, eis a tua mãe. João acompanhou Jesus em todos os passos, porque a frequência do coração dele era a mesma da de Jesus. E olha, sabe o que mais é maravilhoso disso tudo? É que ele teve presente e viu Jesus ali totalmente abatido, ele viu Jesus ensanguentado. Só que ele foi o único que viu Jesus glorificado na ilha de Patmos, por causa da intimidade que ele tinha. Por causa da intimidade que ele tinha. O grande segredo para nós purificarmos o nosso coração, sabe o que é? Cristo. Permanecer em Cristo. É o que o próprio Jesus fala em João capítulo 15, no versículo 4. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. O que eu falei?
nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Então, esse passo da renúncia, ele é encontrado também em Cristo. Primeiro passo, primeiro degrau, para me aproximar de Deus, é renúncia. O segundo passo, também, em Tiago capítulo 4, versículo 8, é firmeza. Vamos ler de novo. Aproxime-se de Deus, que Ele vos aproximará de vocês. Vocês, aí ele falou o seguinte: purifique as suas mãos, pecadores, vocês que têm a mente dividida. Algumas versões, se você ver aí, está falando ânimo dobre. O que é pessoa de ânimo dobre? É aquela pessoa que tem a disposição para agir de duas maneiras. Nós estamos usando uma máscara por causa da pandemia, e eu fico me perguntando se eu chego em casa e não tenho que tirar outra máscara além dessa. Porque tem gente que anda com 3, 4, 5 máscaras. No trabalho é uma. Se Jesus chegar lá e falar o seguinte: mas ontem você estava de um jeito, hoje você está de outro. Pessoas de ânimo dobre, pessoas de mente dividida. É uma igreja de Laodiceia que está em cima do muro, que não decide o que quer. Gente, nós temos o mapa e nós sabemos onde está o tesouro. Só que nós não buscamos. Nós não buscamos. E se tem uma coisa que faz mudar o meu caráter, é a perseverança. A palavra de Deus fala isso. A tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. É firmeza. Você não vai conseguir ter firmeza se você não tiver renúncia. É um degrau de cada vez. Você subiu o degrau da renúncia, agora você tem que subir o degrau da firmeza. Tem que permanecer firme. As pessoas de ânimo dobre são aquelas que têm um coração dividido, que têm um coração fingido. O apóstolo Paulo fala o seguinte: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu quero agora o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. A palavra de Deus diz, Paulo também falando à igreja de Gálatas, ele fala o seguinte: há uma briga entre o espírito e a carne. Gente, nós temos que entender isso. Nós temos que entender e tomar cuidado com as nossas atitudes, porque muitas vezes nós estamos direcionados pela nossa carne, pelos nossos desejos. E quando eu entendo que eu tenho que permanecer firme, eu estou entendendo que tudo importa. Tudo importa porque agora eu sou igreja. As atitudes que eu faço sozinho na minha casa importam porque eu sou igreja. Eu não penso mais sozinho, eu penso como comunidade. As pessoas hoje em dia só querem saber de ideologias. As pessoas só querem falar de partidos. As pessoas só querem falar de coisas que não engrandecem a Deus. Cristo vai ficando de lado, Cristo vai abaixando. Reuniões que é para glorificar a Cristo, mas o próprio Cristo não está no meio. Por ideologias tolas. Nós temos acesso à informação hoje como nunca. Quantas pessoas a gente deixa de escutar porque não fala mais de Jesus? Não fala mais de Jesus. É firme só naquilo que lhe convém. Um evangelho totalmente aparente. É necessário o passo da firmeza. Seja firme na sua fé. Seja firme na sua caminhada, seja firme espiritualmente, seja firme na sua palavra, seja firme em Cristo, porque é isso que vai te aproximar de Deus. Para me encerrar esse ponto, eu queria que você abrisse em Salmos 25. Por favor, abra em Salmos 25, porque eu achei esse texto literalmente um tesouro. Eu quero que você leia comigo Salmos 25. Olha só o que diz, 25:14. 25:14, Salmo 25:14. O Senhor é amigo dos que o temem, e Ele lhes ensina sua aliança. A outra versão que eu estou aqui fala o seguinte: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem.
Gente, Deus ele tem vários nomes. O Deus conosco, Jeová Jirê, Jeová Rafá. Mas uma das palavras que mais é doce, assim, que eu mais gosto, é amigo. É amigo, nós somos amigos de Deus. Você se parece com seu amigo. E mais, eu falei de João aqui, que ele viu, foi o único que viu Jesus glorificado, né? Depois que ele subiu, que ele apareceu, uma visão. Deus, ele revela os seus segredos para aquele que tem intimidade com ele. E ele está pronto, ele está pronto. Só que nós estamos nos afastando. Aproxime-se de Deus, que ele vai aproximar de você. O primeiro passo, renúncia, e o segundo, firmeza. E o terceiro e o último e o mais importante. Esse último ponto é o mais simples e o mais importante. E se você não tiver ele, nada adianta os outros. Sabe o que é? Vontade. Tem que ter vontade. Eu não posso ter vontade por você. Você não pode ter vontade por mim. É igual se eu tiver 2 amigos e eu quero que esses 2 amigos fossem também os melhores amigos. Se eles não quiserem, eles não vão ser. É mesmo assim com Jesus. Sabe, eu tenho que querer me aproximar de Jesus. Eu tenho que ter vontade para isso. A minha vida tem que ser transformada e os meus passos têm que ser direcionados para isso. Eu tenho que querer. Existe uma discussão teológica aí sobre o livre-arbítrio. Alguns não acreditam, alguns falam que é parcial, alguns falam. Mas se tem uma coisa que Deus nos dá a opção, é uma opção de escolha. Um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre escolha e ela perguntou para mim o seguinte: como que eu sei se eu sou escolhido por Deus? E eu comecei a pensar sobre aquilo. E a resposta que eu cheguei é que a pergunta está errada. A pergunta não é como que eu sei se eu sou escolhido por Deus. A pergunta é o que fazer como escolhido por Deus. Eu tenho que direcionar minha vida, eu tenho que dar meus passos como sendo escolhido por Deus, tendo a certeza que eu sou escolhido por Deus. Nós estamos relendo a Bíblia, chegando no livro de Reis, né, graças a Deus. E nessa releitura, no livro de Josué, eu grifei uma parte, e eu não sabia porque eu estava grifando aquela parte. Quando eu estava lendo, eu lembrei que é bem no final, Josué capítulo 24, versículo 15. Josué claramente fala para o povo o seguinte: escolhei hoje entre o Deus de Israel ou o Deus dos amorreus. Deus dá a opção para o povo: vocês têm que escolher hoje o que vocês querem. Se vocês querem me servir ou se vocês não querem me servir. E Josué fala o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um dos nossos maiores erros de interpretação desse texto é que nós conhecemos a história de forma geral. Nós lemos o texto de Josué e está falando o seguinte: escolhei hoje quem vocês querem servir. E a gente sabe que o povo de Israel não escolheu a Deus. E a gente acha que Deus já está sentenciando Israel. Só que não, Deus está dando a opção de escolha. Se você não conhecesse a Bíblia, se você não conhecesse a história, e se houvesse somente até o livro de Josué, você parasse ali no livro de Josué e falou o seguinte: escolhi hoje entre o Deus de Israel, o Deus dos amorreus, e falou o seguinte: se vocês seguirem o Deus de Israel, vocês vão ser abençoados. Agora, se vocês não seguirem, vocês vão ser escravizados. Se você não conhecesse a história, com certeza você ia pensar: não é possível que o povo escolheu o outro Deus. Não passou uma geração e o povo abandonou Deus. Igreja, a onisciência de Deus não justifica os seus erros. É o tempo todo culpando a Deus, porque Deus me fez assim, porque Deus já sabia que eu ia agir assim, Deus já sabia. A onisciência de Deus não é para justificar naquilo que eu sou falho. Ande como amigo de Deus. O que vem depois do ato de conversão? Eu falei sobre a conversão de Tiago, e Tiago se converteu mesmo. Os relatos da vida de Tiago são relatos muito interessantes. Um historiador antigo chamado Egesipo, ele chama Tiago de o justo.
Conta-se que Tiago dedicou tanta oração que o seu joelho se assemelhou a um joelho de camelo. Joséfo, um apologista do primeiro século, ele fala que Tiago foi torturado no ano 62 depois de Cristo. Um outro historiador chamado Eusébio fala que ele foi surrado até a morte. E pergunta para Tiago se ele faria de novo. A transformação, a busca de Deus passa pela vontade. Se você não tiver vontade, você não vai se chegar a Deus. Tem um livro, a gente está lendo muitos livros, né, a igreja toda. Espero que não tenha ninguém atrasado na leitura. Eu estou, mas eu vou botar em dia. Mas tem um livro chamado Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Esse homem, ele relata uma experiência como um detento do holocausto nazista. Ele sobreviveu a isso. E tem uma frase nesse livro que é sensacional. Ele fala o seguinte: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Ou seja, quem tem um porquê enfrenta qualquer situação, enfrenta qualquer coisa. E eu te pergunto, qual é o seu porquê? Com relação ao Evangelho, qual é o seu porquê? Quero encerrar contando uma história que foi considerado um dos reformadores protestantistas, mas que viveu já no século XIX, chamado Hudson Taylor. Hudson Taylor foi um dos grandes nomes missionários para levar o Evangelho na China. Hudson Taylor, ele se converteu com 17 anos, e desde o momento da sua conversão, todos os seus atos foram direcionados pelo Evangelho. Quando ele se converteu, ele falou o seguinte: eu preciso pregar na China. Ele aprendeu o mandarim, ele fez curso de teologia, ele fez curso de medicina, e com 21 anos ele estava desembarcando na China. Logo na sua primeira viagem missionária, ele quase morreu, quase houve um naufrágio ali. Uma viagem que era mais ou menos de um mês, durou 6 meses. Num relato da sua vida, na sua história, na sua biografia, conta que ele sentiu um alívio muito grande, porque ele chegou na China. Eu não vou contar tantos detalhes para não ficar muito longo. Mas o que ele passou ali na China, ele levou o Evangelho para cidades, para o interior, e era muito perigoso. Pessoas estavam sendo, missionários estavam morrendo por causa disso, e ele lá continuava firme. Ele se casou, olha só um detalhe. E a sua primeira mulher morreu com 33 anos de cólera. Dos 8 filhos que ele teve com ela, 4 morreram antes dos 10 anos. Ele adoeceu, ele teve que voltar para a Inglaterra, e ele sempre com o coração almejando ir para a China. Ele se casou depois de um tempo mais novamente. Uma vez ele foi descer de um barco, ele caiu da escada, olha só. Aí ele teve que ficar encamado por vários e vários meses. Sabe o que ele fez? Aproveitou para dar uma nova leitura do Novo Testamento para o povo chinês. Ele morreu aos 73 anos na China. Sabe qual foi o seu legado? Mais de 250 postos missionários, mais de 900 missionários com ele lá, e mais de 125 mil conversões. E se você perguntasse para Hudson Taylor, por que ele fazia isso? Acho que a resposta mais simples dele é porque ele falaria: porque eu quis. Porque eu quis. Porque ele tinha um porquê. Tiago tinha um porquê. Hudson Taylor tinha um porquê. O apóstolo Paulo tinha um porquê. Aliás, Jesus tinha um porquê. Imagine uma conversa com Jesus antes dele ser enviado para a terra, e falando tudo o que ele ia passar, e ele falou o seguinte: eu vou, mas vai ser difícil, a maioria não vai aceitar, mas eu vou. Por quê? Porque eu quero. Jesus falou: eu quero. Jesus tinha um porquê. Gente, é sensacional, porque o porquê de Jesus nos inclui. O porquê de Jesus nos inclui para nos dar um porquê.
Achegai-vos a Deus, igreja, que Ele vai achegar a você.